Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre estabilidade estática longitudinal. E na última aula nós estávamos revisando alguns conceitos importantes e eu trago aqui novamente a definição de centro aerodinâmico. E nós vimos que o centro aerodinâmico é o ponto sobre a corda média aerodinâmica onde o momento gerado pela distribuição de pressão sobre a asa permanece constante com a variação do ângulo de ataque. Nós vimos que ele é um ponto fixo, geralmente localizado a 1/4 da corda da asa. A figura mostra então aqui duas asas, onde na asa aqui da esquerda nós temos a nossa sustentação sendo aplicada no centro de pressão. E quando a gente aplica a sustentação no centro de pressão, o momento ao redor desse centro de pressão ele é zero. Então vocês podem ver aqui na figura, ela é representada, né, com um momento com a tendência de abaixar o nariz, o nose down moment, ele é contrabalançado por um nose up moment. Só que esse ponto ele é um ponto móvel, ele não é um ponto fixo. Então quando a gente aumenta o ângulo de ataque, esse ponto ele se desloca para frente. E isso do ponto de vista da engenharia não é legal. Os engenheiros preferem trabalhar com um ponto fixo no qual a força varia. E aí por isso que eles definem então o centro aerodinâmico. Então quando a gente aplica agora o vetor sustentação no centro aerodinâmico, esse ponto agora ele é um ponto fixo. Então com o aumento do ângulo de ataque, a sustentação ela aumenta, mas o momento gerado, o momento ao redor do centro aerodinâmico, ele é agora constante. E isso aí vai facilitar muito os cálculos daqui para frente. E nós também vimos que o ângulo de ataque da empenagem, o ângulo de ataque do estabilizador horizontal, ele acaba sendo modificado pela asa do avião. Nós vimos, né, na aula de arrasto induzido que a asa ela produz muita sustentação, mas ela também produz um downwash, né? O efeito dela produzir tanta sustentação e acabar desviando o ar para baixo é o downwash. E esse downwash ele vai modificar o escoamento do ar próximo ao estabilizador horizontal, reduzindo o ângulo de ataque, né? Ele reduz o vento relativo vem menos inclinado e acaba reduzindo o ângulo de ataque do estabilizador horizontal. E nós vimos que matematicamente a gente pode escrever que o ângulo de ataque do estabilizador horizontal vai ser igual ao ângulo de ataque da asa mais o ângulo de incidência. E lembrem, né, esse ângulo de incidência ele era fixo durante uma turbulência, menos o valor do downwash. E aí, com aquela expressão matemática do ângulo de ataque do estabilizador horizontal, nós vimos como que ele variava em relação ao ângulo de ataque da asa. Então nós pegamos a expressão e derivamos em relação ao ângulo de ataque da asa. E aí nós chegamos que a derivada, né, a taxa de variação do ângulo de ataque do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque da asa é igual a 1 menos dy dα, ou seja, a derivada de α em relação a α é 1, a derivada do ângulo de incidência em relação a α é 0, porque o ângulo de incidência é uma constante, e esse menos aqui então fica menos a derivada do dy dα que a gente escreve daquela maneira lá. E aí nós vimos que a contribuição da asa para a estabilidade longitudinal depende principalmente da localização do centro aerodinâmico em relação ao centro de gravidade. E nós vimos que o CG ele deverá estar à frente do CA para uma estabilidade estática positiva. Então eu mostrei esse gráfico aqui, onde nós temos no eixo Y o coeficiente de momento, no eixo X nós temos o coeficiente de sustentação, e aí com um aumento de sustentação, com aumento de CL, né, através do aumento do ângulo de ataque, o que se é esperado? É esperado um momento negativo, um momento restaurador. Então, quando a gente aumenta o ângulo de ataque, nariz alto, a gente espera um momento com tendência de abaixar o nariz, e aí a gente diz que a aeronave é estaticamente estável. Então a gente procura essa curva aqui, a curva
com essa inclinação negativa. Então, essa curva, CG à frente do CA, é quando a gente tem uma condição de estabilidade. Vamos ver matematicamente, então, como demonstrar isso. E aqui eu trago uma figura onde a gente tem a distribuição de forças e momentos ao redor do CG. E a primeira coisa que a gente pode perceber na figura é que o nosso centro aerodinâmico ele está à frente do CG. Mas nós acabamos de ver que para uma estabilidade estática positiva, o centro aerodinâmico ele deveria estar atrás do CG. E mais uma observação, a nossa cauda ela está produzindo uma sustentação positiva. E nós tínhamos visto também que a cauda ela deveria produzir uma sustentação negativa. Então por que muitos autores, muitos livros trazem esquematicamente dessa maneira? Isso tem a ver com a convenção de sinais. E convencionou-se que o momento ele é positivo quando em sentido horário. E aí nós temos aqui o momento em torno do centro aerodinâmico, então no sentido horário, e aí é por isso que esse centro aerodinâmico fica à frente do CG. E a cauda daí para contrabalançar, ela tem que estar produzindo uma sustentação positiva. Isso é só para a questão matemática, para o desenvolvimento do cálculo, mas se respeitados os sinais, né, não muda, né, o resultado final tem que ser o mesmo, tá certo? Então eu só queria mostrar, chamar a atenção do porquê que foi desenhado dessa maneira. Então vamos lá, vamos começar entendendo essa figura. Nós temos que L índice W é a nossa sustentação da asa, M índice ACW é o momento em torno do centro aerodinâmico, e por convenção ele é positivo no sentido horário. A distância do centro aerodinâmico da asa até a posição do centro de gravidade é o nosso L minúsculo CG. Já a distância do centro aerodinâmico da asa até o centro aerodinâmico do estabilizador horizontal a gente chama de L índice H. E o LH é a sustentação da cauda. E lembrando também, pessoal, que a sustentação da asa mais a sustentação da cauda é a sustentação total. E para a nossa aeronave estar em equilíbrio, a soma dos momentos ao redor do centro de gravidade tem que ser igual a zero. Então o somatório de momentos tem que ser igual a zero. Trazendo a figura novamente, a gente sabe aí então que o somatório dos momentos, então o somatório dos momentos, o momento total, vai ser igual ao quê? Ao momento em torno do centro aerodinâmico da asa, que é positivo, sentido horário, mais a nossa sustentação aqui vezes o nosso LCG também produz um momento, também no sentido horário, então por isso positivo, menos agora a sustentação da cauda, vezes esse braço de alavanca que é o nosso LH, toda essa distância, menos o nosso LCG, agora no sentido anti-horário, por isso o sinal negativo aqui. E isso tudo tem que ser igual a zero. Fazendo a distributiva nesse termo da equação, a gente pode reescrever ela dessa maneira, e aí a gente nota que esse termo está multiplicando pelo LCG, e esse termo aqui também está multiplicando pelo LCG, então a gente pode colocar o LCG em evidência. Colocando o LCG em evidência e reescrevendo a equação, a gente nota que o LCG agora multiplica o nosso LW mais o nosso LH, sustentação da asa mais a sustentação da cauda. E como visto, esse termo aqui é a nossa sustentação total. Então a gente pode simplificar ainda mais, chamando que a sustentação da asa mais a sustentação da cauda é a sustentação total. E aí a gente pode reescrever a nossa equação da seguinte maneira. Simplificando, então, a gente tem que a soma dos momentos totais vai ser igual ao momento em torno do centro aerodinâmico da asa, mais a sustentação vezes o LCG, menos a sustentação da cauda, vezes o LH, e isso aí tem que ser igual a zero para a aeronave estar em equilíbrio. Agora a gente pode adimensionalizar a expressão acima, né, porque o interessante é termos essa expressão em termos de coeficientes, adimensionalizar ela. Então a gente acaba dividindo todos os termos da equação por 1 meio ρ v ao quadrado s vezes um valor de corda. E aí adimensionalizando, a gente chega nessa equação aí,
E aí agora a gente pode fazer várias simplificações. Então, a primeira simplificação que nós podemos fazer nós sabemos que a sustentação da cauda ela é igual ao coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal vezes 1 meio ρ vezes v ao quadrado vezes a área do estabilizador horizontal. E aí, substituindo na expressão anterior, nós temos essa expressão aqui. E aí agora muita coisa aqui se corta. A gente pode cortar esse 1 meio com meio, ρ com ρ, v ao quadrado com v ao quadrado, ficando somente no numerador. Então, o coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal vezes a área do estabilizador horizontal vezes nosso LH. E no denominador a gente fica somente com a área da asa vezes a corda, o valor de referência. Nós também sabemos que lá da fórmula da sustentação, o coeficiente de sustentação ele é igual à sustentação dividido por 1 meio ρ v ao quadrado s. Então a gente também pode substituir esse valor na equação abaixo. E aí aqui, ó, L 1 meio ρ v ao quadrado s, todos esses termos aqui, eu vou substituir pelo CL, e aí ficando então, agora em termos de coeficiente, essa expressão toda aqui eu vou renomear ela e vou chamar ela de CM, coeficiente de momento, é igual ao coeficiente de momento do centro aerodinâmico da asa, mais o coeficiente de sustentação, vezes o LCG sobre C, menos o nosso coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal, vezes a área do estabilizador horizontal, vezes o LH, tudo isso também dividido por S vezes o mesmo valor de referência C. Tá certo? Esse termo aqui, ó, SH, LH, SC, ele acaba se repetindo muito nas fórmulas. Então, os engenheiros chamaram para esses termos aí, eles deram um nome, e eles deram um nome como volume de cauda. Então, toda essa expressãozinha aqui, eles acabam renomeando e chamam de volume de cauda. E isso é um parâmetro muito importante e é um parâmetro de projeto da aeronave. E aí, finalmente, nós chegamos na equação final, que diz que o coeficiente de momento é igual ao coeficiente de momento do centro aerodinâmico da asa, mais o coeficiente de sustentação da asa, vezes LCG sobre C, menos o coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal, vezes o volume de cauda. E isso aí igual a zero. Mas para a aeronave ser estaticamente estável, nós tínhamos que ter a seguinte condição. Então a gente viu que para a aeronave ser estaticamente estável, quando houvesse uma variação de ângulo de ataque, o coeficiente de momento ele teria que ser negativo. Em outras palavras, a taxa de variação do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque, ele tem que ser negativo. Então agora nós vamos derivar a expressão anterior em relação ao ângulo de ataque e vamos ver como é que fica. Então, derivando a expressão acima em relação ao ângulo de ataque, nós temos a seguinte expressão. A gente tem que a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque vai ser igual à derivada do coeficiente de momento do centro aerodinâmico da asa em relação ao ângulo de ataque, mais a derivada do coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque vezes LCG sobre C, que era aquela constante que estava lá, menos a derivada do coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal em relação ao ângulo da asa vezes o volume de cauda. Mas nós vimos que, por definição, o momento em torno do centro aerodinâmico era constante com a variação do ângulo de ataque. Ou seja, matematicamente, nós dizemos que a derivada do coeficiente de momento do centro aerodinâmico da asa em relação ao ângulo de ataque é igual a zero. Então, esse termo aqui da expressão, ele vai para zero. E aí a gente continua simplificando. Já o valor do DCL de alfa, da taxa de variação do coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque,
esse valor pode ser verificado facilmente através da curva CL-alfa. O valor será a inclinação da reta, que nós chamaremos de A. Então, para cada aerofólio, cada aerofólio vai ter a sua curva CL-alfa, e aí, como trabalha-se geralmente na região linear do gráfico, a derivada nada mais é do que a inclinação da reta. Aí, substituindo na equação, então, a gente fica aqui, a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque vai ser igual a A vezes o LCG sobre C, menos a derivada do CLH em relação ao ângulo de ataque vezes o volume de cauda. Já para a derivada do coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque da asa, a gente tem que usar um truque. Seria fácil se nós tivéssemos derivando o coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque do estabilizador horizontal. Porque daí, assim como na asa, a gente vai lá no gráfico, na curva CLH por ΑH, e aí a gente pega o valor. Tá, ok? Só que aqui, essa derivação está em relação ao ângulo de ataque da asa. E aí a gente usa esse truquezinho matemático, a gente multiplica esse termo pelo dαh sobre dαh, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, ou seja, não estamos mudando nada. Só que agora a gente reajusta os termos, a gente passa esse dαh para a esquerda e esse dα para a direita, e aí nós ficamos então com a derivada do coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque do estabilizador horizontal, vezes a derivada do ângulo de ataque do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque da asa. E esse valor aqui a gente já tem. A gente viu na aula que esse valor nada mais era do que 1 menos a derivada do downwash em relação ao ângulo de ataque. Então, esse valor nós temos, e aí agora esse valor aqui, a gente vai lá no gráfico, na curva CLH-ΑH, a gente pega esse valor. Então, assim como a gente fez para a asa, o valor, a derivada do coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal em relação ao ângulo de ataque do estabilizador horizontal, ele pode ser facilmente encontrado na curva CLH por ΑH. E a este valor a gente vai dar o nome de AT. Então a gente tem a nossa curva, a gente trabalha também na região linear para o estabilizador, e assim como na asa, vai ter então um CLH por ΑH, e a derivada nada mais é do que a inclinação da reta, e essa inclinação então a gente chama de AT. Esse valor é um número, e aí a gente chama de AT, e a equação então finalmente fica aqui, a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque, nada mais é do que o A vezes o LCG sobre C, menos o nosso AT agora, vezes o volume de cauda, vezes 1 menos o dε dα. E para a aeronave ser estaticamente estável, essa equação deverá ser menor do que zero, como a gente já tinha visto. Então a gente agora iguala ela, faz essa equação ficar menor do que zero. Passando então agora esse termo da desigualdade para o outro lado, a gente tem que o nosso A vezes LCG sobre C tem que ser menor do que o ATVH vezes 1 menos o dε dα. Se a gente dividir tudo por A, os dois lados da desigualdade, a gente fica que o LCG sobre C, isso aqui é um valor, é um número, tem que ser menor do que todo esse número aqui. Tá, ok? Então essa aqui é a equação para a estabilidade estática longitudinal. Sempre que a gente ter esse valor de LCG sobre C menor do que todo esse valor aqui, a nossa aeronave ela é estaticamente estável longitudinalmente. Lembrando que o VH é o volume de cauda, esse é um valor, é um parâmetro de projeto, é o nosso design da cauda em um número, a gente pode dizer assim. Já se a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque for igual a zero, então a gente fica que LCG sobre C agora é igual ao AT vezes essa expressão aqui, ou em outras palavras a gente tem o que a gente chama de ponto neutro, neutral point.
Então eu só troco a nomenclatura, LCG agora eu chamo de LNP, e aí o LNP sobre C, isso aqui é um número, vai ser igual a todo esse número aqui. Resumindo o que a gente aprendeu, então a gente sabe que o CG ele tem que estar sempre à frente do ponto neutro para a aeronave ser estaticamente estável longitudinalmente. Então, se o CG for para trás do neutral point, a aeronave ela é instável longitudinalmente. Na prática, o CG ele vai ter um limite, um limite dianteiro, e o limite traseiro então vai ficar muito próximo do neutral point. Essa distância, essa margem entre o CG e o ponto neutro, a gente chama de margem estática, static margin. E aí o passeio do CG fica nessa região aqui. E finalmente, resumindo, então, nós vimos na aula que a estabilidade estática longitudinal ela está relacionada com a tendência inicial da aeronave de retornar ao equilíbrio após alguma perturbação. A aeronave está em equilíbrio quando a soma das forças externas é zero e a soma dos momentos em torno do CG também é nula. E o CG deve estar sempre à frente do ponto neutro para a estabilidade estática positiva. A condição de estabilidade estática positiva é que a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque da asa tem que ser igual a zero. Para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado. Aí estão as referências que eu usei nessa apresentação e fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e até a próxima aula. Tchau, tchau.